Olá, meu nome é Fernanda Alcântara, sou mestre em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo e hoje estou apresentando esse artigo Pele Negra, Máscaras Brancas, da Marvel, a troca de etnia de mulheres brancas nos quadrinhos para mulheres negras nas telas do MCU, conhecido como Marvel Cinematographic Universe. Bom, o objetivo desse artigo é analisar a representatividade feminina e negra nas adaptações de histórias em quadrinhos em longas-metragens do live action do universo Marvel, tendo como ponto de partida troca de raça de 3 personagens brancas nos quadrinhos para atrizes que as interpretaram negras. Bom, então, sobre o objeto, é importante lembrar e partir dessa ideia de que negros e negras na Marvel são constantes, sempre estiveram presentes na história da Marvel, tanto no cinema quanto quanto no cinema quanto nos quadrinhos. Porém, o que eu quero aqui nesse artigo é entender o movimento étnico dessas personagens, qual o papel delas nessa troca de etnia, o que muda, de fato, sobre conceitos, sobre personalidade dessas personagens. Eu uso muito como base um pesquisador chamado Nama, que defendeu a sua tese Super Black American Culture Pop and Black Superheroes, e ele traz que a ideia dele era repensar uma sensibilidade que espalhou a angústia adolescente e a crise de identidade ideológica que se instalou em toda a América quando os turbulentos anos 60 deram lugar ao início dos anos 70. Então ele vai realmente analisar esses personagens negros e super-heróis negros dentro desse contexto. O que eu tento no artigo é trazer uma comparação da nossa época e por que existe esse movimento na Marvel de enegrecer algumas personagens. É importante também, esse também é do Nama, que ele faz análises de personagens nesse papel desse personagem. Por isso que é rico para nós, porque aí eu vou conseguir... os personagens negros, eles têm uma outra intenção, vamos dizer assim, dentro desse universo. Porém, eu vou trabalhar mais com a questão da representatividade, se a representatividade vai mudar isso ou não. Como exemplo, ele pega, por exemplo, o Sam, do Capitão América, e hoje ele está com o manto do Capitão América no universo cinematográfico, a partir da série Falcão Negro e Soldado Invernal. E aí ele fala assim, com Sam e outros personagens negros questionando a dinâmica de poder de relacionamento com seu amigo super-herói branco. Os quadrinhos não evitaram criar um super-herói negro. Pelo contrário, o personagem era autorreflexivo e super-herói ambicioso, que conscientemente rejeitou ser um ajudante para um branco protagonista e constantemente se esforçou para afirmar a sua igualdade. Isso também pode ser visto na série, mas, como eu disse, eu uso apenas para partir esses exemplos para pesquisar sobre como que são as mulheres, né? Essa personagem, por exemplo, que está em outra é a Misty, e do personagem Luke Cage. Então, eu vou também falar um pouco sobre a representatividade feminina, e como que essa representatividade feminina ela vai estar presente ou não nessa troca de etnia. É importante, por exemplo, pensar, e aí eu uso a Bell Hooks como o principal expoente para tentar entender isso, as representações de corpos femininos negras na contemporaneidade popular, cultura raramente subverte ou critica imagens de sexualidade feminina negra, que faziam parte do aparato cultural do racismo do século XIX, e ainda moldar percepções hoje. Então, eu coloquei 3 exemplos de cultura pop, vamos dizer assim, que não é dos quadrinhos, mas como isso, principalmente nos anos 90, o livro dela é de 92, mas essa contemporaneidade que ela fala é muito importante para a gente ver como que essas mulheres, os corpos negros das mulheres é apresentado e como e se isso vai se manter
quando eles adequam essas personagens que eram brancas. Então, vamos partir para um exemplo também. Eu parti para um exemplo que não é uma das personagens que eu estudo, mas que é a personagem da Tilda, a Tilda, esqueci o sobrenome, que faz o Mago Supremo de Doutor Estranho. A transformação dos personagens de branco a preto, comumente feito de forma reversa, conceito conhecido como whitewashing, mostra uma tentativa deliberada de ignorar a questão racial, e ao fazê-la, acaba chamando a atenção para essa questão. Esse daí é um corte meu do artigo, mas é mais ou menos para ilustrar que o whitewashing ele é muito comum. E essa personagem da Tilda foi muito criticada por isso. Eita, não, desculpa. Fico colocando efeitinhos e esqueço que eles existem. Então, a primeira personagem que eu coloco é a MJ, que, que tecnicamente no universo do Homem-Aranha Homecoming seria o terceiro Homem-Aranha, vamos dizer assim, do universo cinematográfico da Marvel. É interpretada pela Zendaya. Aqui eu tenho 3 fotos para ilustrar. O primeiro Homem-Aranha, a Mary Jane, é feita pela uma atriz branca que tingiu o cabelo de ruivo para a personagem. E aqui temos também a personagem nos quadrinhos e uma hipersexualização da Mary Jane em um outro quadrinho de Homem-Aranha. E essa foi a transformação que mais foi criticada no meio nerd. E aí o artigo, eu não comentei isso, mas esse artigo ele parte de uma reflexão que eu quero levar para o doutorado, então por isso é importante a reflexão. Parte de um princípio que uma outra linha de raciocínio que é os haters, né? E os boomers. E essa personagem específica, a atriz Zendaya, ela sofreu muito preconceito a partir do momento que ela foi anunciada como Mary Jane, que aí foi o MJ, né? Então, aqui a Zendaya é bem pequenininha, porque ela era uma atriz da cultura pop do Disney, do canal da Disney. Temos a Zendaya como Mary Jane, a MJ, que é a imagem ali embaixo dela quando ela era pequena, e a Zendaya numa premiação do Oscar. E essa foto também não é à toa que eu escolho, porque eu lembro que nesse caso, por usar dread, que é uma cultura de identidade negra, eu lembro que houve uma apresentadora que falou que sentiu o cheiro da marihuana, né? Que é da maconha, por causa do dread. E isso deu uma super polêmica, virou um caos, né, na cultura pop por causa desse comentário racista. Então, essa é a personagem que eu uso. E aí temos a Lily Osborne, que é do público pré-adolescente de Homem-Aranha. E a descrição dela é assim, visual, no próprio site da Marvel, né? Visual de uma Marilyn Monroe, adolescente, mas faz o tipo loura burra. Liz é linda, mas não é muito inteligente. No Homem-Aranha Homecoming, a Liz é interpretada pela... Eu esqueci o nome da atriz também, desculpa, gente, na próxima eu vou anotar. As imagens... E aí eu coloco uma reflexão da própria Bell Hooks, né? Que as imagens da mulher negra que são vistas como positivas, usualmente são aquelas que retratam a mulher negra como sofredoras, religiosas, figuras maternais, cujo mais amável característica é seu auto-sacrifício e autonegação por aqueles que ela ama. E aí que eu quero colocar que tanto a Zendaya como MJ quanto a Lily, elas não se encaixam nesse padrão. Não só isso, a Lily Osborne, eu falo Lily Osborne porque ela, no futuro do Homem-Aranha, ela casa com o arqui-inimigo do Homem-Aranha, o Osborne. E aí, ela, nesse daqui, não, ela é boa, ela é inteligentíssima, ela fazia parte do clube do Peter, de debate, ela é super desenvolta e ela não usa
roupas extremamente curtas ou apenas se aproveita da beleza dela, o que quebra toda a personagem anterior. Por fim, eu coloquei a Valkyria, que é uma personagem do exército do Thor, e que é interpretada pela Tessa Thompson. E também sofreu críticas, e nesse caso tem uma crítica até bom, de bastidores, porque no filme era para ela ser bissexual e foi cortada a cena. Então, além de tudo, existem questões que atravessam não só a questão da identidade de mulher negra, mas todo um processo de desmistificação, sabe? Que a gente precisa pensar quando a gente está falando desse levante positivo, vamos dizer assim, da Marvel. Aqui, essa Thompson, ela estava numa outra franquia, vamos dizer assim, da cultura pop, que é Westworld, que ela também interpreta uma mulher forte, destemida, e que não cai nesses padrões que existiam sobre a representação da mulher negra. E para isso, eu coloco a Bell Hooks novamente para entender a questão de como essa representatividade ela está ligada a essas discussões, né? Mães e pais negros reclamam constantemente que a televisão reduz a autoconfiança e a autoestima de meninas negras. Mesmo nos anúncios comerciais da televisão, as crianças negras femininas raramente são visíveis, muito devido ao sexismo, racismo americano, que tenta ver o homem negro como representativo de toda a raça negra. E aí, assim, a questão, a hipótese, vamos dizer assim, que eu mais quero levantar, e é essa que eu quero trazer para o meu doutorado, é a troca dessas personagens promove a diversidade, a representatividade e a atualização dos personagens, ou são indiferentes caso elas não tenham uma consciência racial? E aí, assim, você resolve a representatividade apenas com essa troca, ou você tem um trabalho todo para se pensar isso? Eu gosto desse dado, por exemplo, que por quase uma década a diversidade no cinema, e esse não estou falando do universo Marvel, mas do cinema como um todo, a diversidade no cinema permaneceu praticamente inalterada. Então, é a percentagem de personagens por raça e etnia nos filmes de maior bilheteria de 2007 a 2014. E você vê que, assim, a maioria é sempre branco, sabe? O negro chega ao segundo lugar, mas é uma larga diferença. E outros, como asiáticos, hispânicos e outros, são uma minoria muito pequena, né? Não seria muito pequena, é ótima, mas é mais ou menos esse entendimento. Então, eu queria só mostrar uma reação. So we sitting here looking at this dope ass Black Panther poster. And the conclusion that we have come to is that this is what white people get to feel all the time. All the time. All the time. Since the beginning of cinema. All the time. You get to feel empowered like this and represented. This is what y'all feel like all the time? I would love this country too. Então, assim, essa apresentação, ela é muito significativa sobre o papel da representatividade entre as pessoas. E eu gosto muito desse vídeo exatamente pela reação. Ela se tornou viral na época do Pantera Negra 2. Bem, aqui estão a bibliografia, que é o que eu uso mesmo para tentar direcionar esse estudo. E queria dizer obrigada e espero ver todos, todas e todos na jornada, na 7ª jornada.